Olá pessoal, um bom dia a todos, uma ótima semana, né? Bom dia alunos, bom dia família. Nós chegamos à terceira semana do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado, né, da Secretaria de Educação, né? Então aí, semana passada foi atividades complementares, né? Referente à semana 1 e semana 2 e essa semana vai ser aí semana 3 do nosso PET, né? Então, em primeiro lugar aí, queria agradecer a Deus, né, por estarmos bem, né, e por termos aí essa semana pela frente aí de muito estudo, né, de muito, se Deus quiser, vai ser uma semana muito produtiva, né. Então essa semana a gente vai continuar aí com o eixo temático materiais, né, propriedade dos materiais e aí vai ser abordada aí no caso 6 habilidades, né, no seu PET. Você pode estar dando uma analisada nas habilidades, viu? Vamos dar continuidade para não ficar um vídeo muito longo. Então, na semana 2, gente, a gente já viu sobre as ligações, a introdução sobre as ligações químicas, né? E esse vídeo aqui, essa semana, vai ser mais aprofundado, cada tipo de ligação, né? Mais específico, o que cada ligação tem, o que a outra não tem, né? Mais detalhado cada tipo de ligação. E vai ter mais uma ligação que não foi abordada a semana passada, beleza? Então, no PET seus, aqui já vem um material, né? Tem um material um material bom aqui, né? Sobre as ligações, né? Eu espero que vocês façam uma leitura desse material, viu? Então aqui tem ligação iônica, a definição, o que é a ligação iônica, né? Ligação iônica a gente sabe que ocorre aí entre íons, né? Cátions e ânions, né? E vocês vão fazer uma leitura, viu? Então aqui tem umas tabelinhas bastante interessantes, vão ler, viu? Eu vou estar passando para vocês em outra linguagem para ver se fica mais fácil, mas esse material do PET Seus também é interessante que vocês façam uma análise, beleza? Então aqui faz direitinho como é que é o esquema das fórmulas, né? Por que forma a fórmula lá no caso NaCl, né? No caso aí o sódio fica positivo porque ele vai doar esse elétron, né, para o cloro, por isso que ele vai ficar positivo, né? E o cloro fica negativo porque ele vai se receber, vai ficar com mais um elétron a mais, né? Por isso que no caso aí é cátio e ânion, né? Quem recebe, quem doa vai ficar sendo um cátio e quem recebe o elétron fica sendo um ânion, né? Então aí tem a forma do K2O, né? Então na realidade observa que esse K ele vai doar 2 elétrons, né, para o oxigênio, né, para o oxigênio estabilizar. Então na realidade a posição do X lá, ó, quem é que doa, para onde é que vai. Então por isso que fica esse K igual a 2, porque é a quantidade de elétrons que eu preciso, como o K só pode oferecer um elétron, então eu vou precisar de 2 átomos no caso do potássio, para fazer parte dessa forma, né? Então por isso que fica K2, porque eu utilizei 2 potássio aí para estabilizar o oxigênio, beleza? Então o K aí tá lá na 1A, ele vai ter apenas um elétron na camada de valência, só pode doar um, então vou ter que precisar de 2K, beleza? Então aí tem o CaCF2, então na realidade eu vou precisar de 2 Fu, porque o cálcio na realidade ele tem 2 para ser doado e o Fu só precisa receber 1. Então eu preciso de 2 átomos do Fu, porque cada um vai receber no caso um elétron do cálcio, beleza? Então por isso que fica aí CaF2. Aí o Al2O3, então o alumínio e o oxigênio, né? Então observa que o alumínio ele vai ter aí, no caso, 3 elétrons para ser doado, e está lá na 3A, na coluna 3A. Só que o oxigênio só precisa de 2, né? Então na realidade eu vou precisar de 2 alumínio, que no caso vai ficar com 6 elétrons para ser doado, né? E o oxigênio eu vou precisar de 3 oxigênio, porque cada um vai receber 2, né? Então aí estabiliza os 2 elementos, beleza? Então tem a ligação covalente. Covalente é o compartilhamento de elétrons, né? Então aqui tem a representação das fórmulas. Eu vou estar passando para vocês em outro tipo de linguagem ali, mas depois vocês podem fazer análise desse material que veio no PET Seus também, que ele está bastante prático, viu? Então é mais uma junção de ideias, né?
Vou estar passando em outra linguagem para facilitar para vocês aí o entendimento. Porque o PET vocês já têm em mãos, né? Então vou estar passando em outra forma, de outra linguagem. Beleza? Então aqui tem uma tabelinha das ligações covalentes, né? Vocês analisam a ligação dativa também, vou estar explicando no outro vídeo. Beleza? Então, mas vocês fazem a leitura aí desse PET. Beleza? Então aqui, ó, a ligação iônica, gente. Então a ligação iônica, como o próprio nome já diz, né, é a ligação que acontece entre íons, ou seja, um átomo recebe elétrons e o outro que doa, né, o processo caracterizado por transferência de elétrons de um átomo para outro, de modo que ficarem estáveis. Então cada um vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. No caso aqui do sódio e do cloro. Então observa aqui que eu coloquei na primeira camada o sódio tem 2, na segunda ele vai ter 8, né? E na terceira ele tem apenas 1, né? Ele vai ficar com apenas 1 na última camada. E o cloro tem 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na última, né? Então para estabilizar, esse sódio precisa perder esse elétron e esse cloro precisa ganhar 1. Então esse elétron do sódio vai ser transferido para o cloro. No caso aí os dois vai ficar estável, viu? Então essa ligação aqui é a forma de Lewis, viu, gente? Então aí observa que o processo lá na frente já está estabilizado, as camadas todas de acordo com a teoria do octeto, né? 8 elétrons na última camada, viu? Então aí a definição: as ligações iônicas acontecem entre átomos metálicos e não metálicos, né? Pois os metais possuem a tendência em perder elétron, característica essas denominada eletropositividade. E os não metálicos possuem propriedade contrária, né, aos metais, pois são elétrons negativos, ou seja, possuem tendência em ganhar elétrons, sendo assim há uma união entre átomos, né? Então necessita aí um que necessita doar e o outro que necessita receber, beleza? Então essa representação aqui é a forma de Lewis, viu, gente? Então vamos para frente. Na ligação covalente, uma definição aqui, ó. Então, diferente da ligação iônica, vai ocorrer o quê? O compartilhamento de elétrons, né? Com o mesmo objetivo de completar o nível lá na camada de valência, né? Estabilizar com 8 elétrons. Esse tipo de ligação ocorre entre átomos de elementos não metálicos, né? Então, a definição aqui é só não metais que participam da ligação covalente, viu, gente? Então, guarda isso aí. Sendo assim, os dois átomos ligantes necessitam de elétrons, né? Então, por isso que é compartilhamento, né? Esse par de elétron compartilhado vai pertencer aos dois átomos, viu? Aos dois elementos lá que participam da ligação, viu? Então, são chamadas de substâncias na ligação covalente, vai ser chamada de substância ou compostos moleculares, né? Ou compostos covalentes, viu? Aí tem as ligações, a ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla. A ligação simples covalente é aquela que vai ter apenas um par, né, compartilhado. É o caso aqui do flúor, o F2, né? Então ele vai compartilhar apenas um par de elétrons para estabilizar os dois, né? Então esse par de elétrons que está aqui no meio entre os dois F, então ele vai ser compartilhado, ele vai pertencer aos dois, né? Quando ocorre esse compartilhamento, gente, ocorre aí a atração entre as cargas opostas, né? E a repulsão entre cargas iguais, como mostra o exemplo aqui, ó. Então esse núcleo desses dois elementos vão atrair essas cargas opostas, né? E vão repelir as cargas iguais desse elétron aí, beleza? Então vamos lá para a ligação dupla. Então na ligação dupla, então essa aqui é a ligação simples, o F2, já foi falado, né? Então aqui tem a diferença entre as três fórmulas, né, gente? Então o que é a forma de Lewis, né? Então ela representa assim o símbolo do elemento e em torno desse símbolo os elétrons no nível de valência, então da última camada. Para representar o compartilhamento, destacamos os elétrons colocando-os em ênfase para diferenciar os elétrons compartilhados. Então observa aí que o que está em vermelho é o par de elétrons que está sendo compartilhado. Então só um tracinho, aí já vai ser a forma estrutural, a representação na forma estrutural. Então aqui, ó, a estrutural representa o compartilhamento de elétrons por um traço para facilitar aí a notação, beleza? Então a de Lewis tem os elétrons da última camada em volta e circula o par eletrônico compartilhado. Já a estrutural só tem apenas um tracinho se for uma, dois tracinhos se for duas, três tracinhos se for três e assim por diante, beleza? Já a forma molecular aí vai representar a representação mais simples do composto, né? No caso só o F2 é a quantidade de elementos que está participando lá no caso é 2F,
beleza? Então, a ligação dupla, então observa aqui é uma ligação covalente dupla aí, no caso o oxigênio e o O2, cada um precisa de 2 elétrons, então vou precisar vou ter que fazer 2 par de compartilhamento. Então, na realidade, é uma ligação dupla representada por 2 tracinhos na forma estrutural, e a forma molecular representa aí o O2, que é os participantes da ligação. A ligação tripla, um exemplo aí é o N2, né? Então o nitrogênio ele tem apenas 5 elétrons na camada de valência, então ele precisa de 3 cada um. Então por isso que ao ligar com outro nitrogênio, vai ter aí 3 par de elétrons compartilhados, né? No caso, 6 elétrons compartilhados aí, e caracteriza a ligação tripla aí, beleza? Tem uma ligação aí que é um caso especial, gente, que no PET-Seus ela veio ligação dativa, né? Hoje, geralmente não tem, você não acha isso mais assim nos livros. Pode até ser algumas atividades que tem, mas hoje fala ligação coordenada, né? Então, é um tipo de ligação que ocorre quando os átomos compartilham um ou mais par de elétrons que são provenientes de ambos os átomos. Esse é um modelo que melhor explica a união de diversos átomos para a formação de milhares de moléculas, né? Então aí ocorre entre o SO3, entre o H2SO4, entre o monóxido de carbono, né? Entre o ozônio, entre o H3PO4, dentre outros. Então aqui foi representado o ozônio, né? O ozônio, como o oxigênio precisa de 2 elétrons cada para estabilizar com 8, ao ligar 3 átomos de oxigênio, observa que os 2 primeiros eu botei 2 pares, né? Porque cada um precisava de 2, beleza. Já o outro ozônio que tá, o oxigênio que está em verde, né? Observa que como esse que está no meio já estabilizou, esse par de elétrons lá, ele vai apenas compartilhar ele com o outro oxigênio. Então é representado por uma setinha, viu? Então não é, ele só tá doando ele, né? Então um átomo que tenha seu octeto completo e que tenha pares de elétrons sem se ligar na camada de valência, pode ser usar pares de elétrons na ligação com outro átomo. É o caso aí, ó, representado por essa setinha verde. Esses 2 elétrons aí, ele aí no caso está sendo passado para esse outro oxigênio, para ele ficar, né? Ele está sendo aí compartilhado na ligação, mas ele na realidade ele não está trazendo nada do outro oxigênio que tem em verde para ele. Apenas do oxigênio que está no centro para esse que está em verde aí. Beleza? Então assim, é como se estivesse sobrando já. Ele já está estável, então ele compartilha esse par de elétrons com esse outro oxigênio. Então, muitos elementos da natureza utilizam essa ligação dativa aí. Por isso que existem milhares aí de moléculas aí no ambiente, beleza? Então, nós vamos retornar aqui para o PET para a gente ver as atividades, beleza, gente? Então, vocês façam a leitura desse PET. Na atividade 1, vocês vão olhar as explicações de cada uma dessas sentenças e ver aonde há inconsistência, né? Vocês vão marcar qual a opção aqui está correta. Então, presta atenção. A ligação iônica, liga com quem? É metal, é ametal, ligação covalente. Então, analisa cada frase. Vocês vão marcar a opção correta, beleza? Na número 2, gente, aqui pede o seguinte, ó. Então, foi dado aí o dióxido de carbono. E fala o seguinte: esse gás representa em sua molécula um número de elétrons compartilhado igual a... Então, quantos elétrons vai ser compartilhado na molécula do dióxido de carbono? Então, o carbono está na 4ª coluna, então ele tem 4 elétrons em volta na última camada, viu, gente? O oxigênio precisa estar na 6, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, como é que você vai fazer essa ligação aí do carbono com o oxigênio? Você tem um carbono e 2 oxigênios. Então, esse carbono vai ficar no centro e os 2 oxigênios vão ficar do lado. Então, vocês vão representar aqui. Pode representar essa forma, né? Do lado aqui, ó. Pode fazer a forma de Lewis para você contar quantos elétrons ao todo vão estar aí envolvidos nesse compartilhamento. Beleza? A número 3, o que acontece? Aqui é para você falar aí, ó, que tipo de informação as formas molecular e estrutural fornecem. Já passei lá atrás, pode voltar, pausar e copiar aquela definição lá. Tá tudo ok, beleza? A forma molecular, o que ela traz? Qual é a definição dela? A número 4 aqui, você vai explicar lá, como já passei lá antes, qual é a definição de ligação iônica, o que acontece na ligação iônica e o que acontece na ligação covalente. Se quiser representar através de desenho também pode, viu? Fica à vontade aí para vocês fazer isso aí, beleza?
Então, essa era a atividade, essa era a matéria da semana, viu? Então, fique à vontade, assista o vídeo que eu passei, leia o PET com atenção, beleza? E se tiver alguma dúvida, pode estar me chamando aqui, que será um prazer em auxiliar vocês, beleza? No mais aí, abraços e uma ótima semana.